faixa número 1 para Nação Valente, o último trabalho de Sérgio Godinho, grão da mesma mó, com música de David Fonseca. Liberdade de expressão é sempre assim, sobretudo às sextas-feiras às 10h10 da manhã, com os nossos politicamente incorretos. Esta sexta-feira connosco temos o Francisco Gomes e o André Ferreira. Bom dia aos dois. Bom dia. E hoje o tema é quente, não é? Eutanásia. Exatamente. Quem é que começa a falar deste assunto tão delicado? Bem, eu vou começar, mas não vou falar bem, vou fazer um ponto prévio. Ok. Um bocadinho em jeito de brincadeira, que é para alguns amigos meus que me vêm dizendo que vocês de vez em quando falam do André, mas eu nunca o ouvi falar, nem penso. Ele é o vosso amigo imaginário, não. O André existe. O André Eu está gostei aqui. dessa amiga imaginária. Ele existe, ele está aqui. E hoje vai penar, não é? És tu quem vai falar de eutanásia, André? Também falo. Sim. Ok, então vamos lá. Força. Começa. Bem, eutanásia é o suicídio clinicamente assistido. Foi recentemente levado à Assembleia da República propostas para despenalizar a eutanásia em Portugal e foram todas chumbadas. Existem alguns países que já aprovaram a eutanásia, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, o Luxemburgo, a Alemanha, o Canadá, alguns estados nos Estados Unidos da América e a Suíça. Na Suíça existe uma clínica chamada Dignitas que permite que pessoas de todo o mundo que queiram fazer a eutanásia podem fazer através desta clínica. Mas nós não vamos falar desta parte mais teórica da eutanásia, nós vamos dar a nossa opinião. E nós queremos mesmo muito saber qual é a vossa opinião, a sério. A minha opinião, eu quando ouvi falar primeiro da eutanásia, eu não sabia o que era, não. E eu até comecei por ouvir falar, vi num vídeo contra a eutanásia no YouTube e fiquei a achar, então, mas como é que se pode discutir algo tão negativo? Foi a primeira coisa que eu vi. No entanto, fui procurar mais informações e percebi que a eutanásia é feita em casos específicos, maiores de 18 anos, que estejam cientes das suas capacidades mentais e em casos extremos. E a partir daí eu fiquei com uma dúvida, que é como é que a eutanásia pode ser sequer uma questão social, tendo em conta que qual é que é o meu direito de dizer àquela pessoa que está a sofrer, que já não tem qualquer tipo de possibilidade de recuperar daquela doença, que não pode pôr termo àquela dor. Qual é que é a responsabilidade que eu tenho, ou em que é que eu posso dizer esse não, ou sequer dizer esse sim? Ou seja, o que se discutiu no Parlamento não foi de dizer, como apareceu aquele cartaz no Mata e os Velhinhos, dizer que a partir dos 80 anos toda a gente tem que fazer a eutanásia. Não, o que se discutiu no Parlamento foi, em alguns casos, se as pessoas quiserem, podem fazer a eutanásia. Em casos de doenças extremas. Mas tu disseste uma das palavrinhas mágicas neste termo, que é: a pessoa não quer propriamente morrer, ela não quer é sentir dor. Então depois abre-se neste debate, nesta discussão, não é? Como é que nós podemos atenuar e minimizar a dor? Não será disto que se está a falar, sobretudo, escondido aqui sob o mote da eutanásia? Sim. A questão aqui não é... Provavelmente é essa. Provavelmente é a forma como nós podemos ajudar o outro que está a sofrer a deixar de sofrer ou a ter menos sofrimento. Uhum. E tu, André, o que é que tens a dizer acerca disto? Qual é a tua opinião? Eu aqui há algumas partes que concordo com o Francisco, mas... lá está, a eutanásia para mim é aceitável se não houver meios que possam ser utilizados para atenuar a dor ainda com a pessoa com vida. Portanto, se houver esses meios que a pessoa possa viver mais sem sofrer essa dor, eu acho que a eutanásia para mim não é boa, mas para já, se vemos pessoas a sofrer diariamente ou até vários anos já com dores, eu acho que sim, que a eutanásia devia ser legalizada aqui em Portugal também.
Este assunto abre uma outra janela para um assunto muito íntimo e muito pessoal que tem a ver com a fé de cada um, não é? De onde é que vimos, para onde é que vamos, qual é o nosso papel nesta trama da vida, será que existe vida para além da morte, será que já vivemos outras vidas e esse tipo de reflexões. O que é que vocês neste departamento já refletiram? No departamento da fé ligada à eutanásia. É assim, eu sou crente, eu sou crente da religião católica, mas no entanto, neste caso, como alguns, eu não me enquadro na maioria, que é só Deus deu a vida, só Deus pode tirar a vida. Eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos fazer aquilo que entendermos. Ele pode nos ajudar nos momentos mais difíceis, mas quem decide o que vai fazer somos nós, não é ele que diz se tu estás assim, tu vais sofrer até ao final só porque só vais morrer quando eu quiser. Não, ele diz, se tu quiseres fazer isso, eu faço, até porque é um bocado incoerente a igreja, ou alguns membros ligados à igreja dizerem a Deus perdoa tudo, todos os casos, alguns casos bastante graves ligados à igreja, mas no entanto, se a pessoa que está em sofrimento, ou seja, tem uma razão e uma base bastante sólida para acabar com o seu sofrimento, Deus depois não perdoa, é um bocado incoerente. E posicionamentos como Allan Kardec e o Espiritismo, o grande matemático e professor que foi Allan Kardec, que fez essa codificação, que aborda a teoria da reencarnação e diz que para tudo existem leis, lei de causa e efeito, e que o problema ligado à eutanásia não é tanto a questão moral, mas mesmo a questão física a nível celular, porque, de acordo com esta linha de pensamento, o ser humano tem uma vitalidade de 60, 70, 80 ou 90 anos e vai tê-la, quer ponha termo ou não à sua vida. E o problema que é levantado neste tipo de raciocínio é que o espírito fica ligado àquele corpo que ainda tem energia vital e não fica lá muito feliz porque já não pode fazer nada com aquele corpo. Alguma vez alguém vos conduziu por reflexões assim? Não. Ainda não. Ok. Então voltamos a falar deste tipo de reflexões e outras abordagens, porque não é só o espiritismo, também temos o budismo que acredita na reencarnação, e quando começamos a descascar esta cebola, estas várias camadas de raciocínio, ficamos a saber que existe mesmo muito sobre o que refletir acerca da eutanásia. Numa coisa estamos todos de acordo, nem os a favor nem os contra querem ver ninguém sofrer, não é? Exato. Sim, à partida sim. Ok. E se pudermos facilitar esse momento, ainda melhor. Vocês, no início desta conversa, tocavam num ponto importante, que é alguns países que permitem a eutanásia, algumas organizações que a promovem, com toda a documentação necessária. Eu conheço um caso de perto de alguém que, sendo jovem, tendo saúde, queria pôr fim à sua vida. Em Portugal não podia, e ele contava-nos que num país qualquer, já não me lembro qual, e nessa organização, que ele estava a reunir então toda a documentação necessária, não é? Para provar que estava psicologicamente bem, que estava estável, que estava lúcido e que não queria mesmo continuar a viver, e não seria o primeiro caso a conseguir este intento. Neste tipo de situações, qual é a vossa opinião? Quando a pessoa está bem de saúde, eu acho que a eutanásia não deve ser permitida, até porque podem não ser, lá está, nesse caso, provavelmente, se calhar a pessoa não está totalmente lúcida, existe algum problema psicológico, que eu não sou psicólogo, também pode ser psiquiatra. pessoal para a pessoa querer ter uma vida. Sim, mas que influencia com o psicológico. Exato, Só assim sim. é que... E nesse caso provavelmente tem que ser algum especialista dessa área que pode ajudar essa pessoa Sem há por ter casos uma de- vida, sim. e há casos desses, há casos de pessoas que tentam o suicídio, felizmente não conseguem, não por via de eutanásia, por outras vias, e que acabam por ser depois por recuperar e bem graças a diversos especialistas psiquiatras. Sim. O suicídio já mata mais jovens que o vírus do HIV, isto segundo
os dados da Organização Mundial de Saúde, uma notícia que lemos hoje, a taxa de suicídio é cada vez maior. No Brasil, os dados são cruéis, a cada 20 segundos alguém se suicida. Nos Estados Unidos da América é uma média de 1 suicídio por dia só na área dos profissionais de saúde, na área psiquiátrica. O tema é quente, é pertinente, é difícil, é terrível e há mesmo que falar nisto, não é? Não só da eutanásia, a morte medicamente assistida, mas do suicídio. Da vossa experiência pessoal, com os vossos amigos, no vosso percurso familiar, social, escolar, que experiências é que vocês têm neste departamento? A malta está mesmo deprimida? O que é que se passa? Eu aqui, no meu grupo de amigos, não tenho ninguém assim. Mas claro que contam-se aquelas histórias, ou tentam-se retratar aquelas histórias nos noticiários, em séries, nisso, e vê-se um certo sofrimento por parte da pessoa, em que, mesmo por exemplo nos jovens, nos casos de bullying, em que eles são muito pressionados pelos bullies, e em vez de... Pronto, não estou a culpar, obviamente, mas em vez de, por exemplo, procurarem ajuda nas pessoas assim mais velhas, como os pais, ou pessoas mais experientes, como os médicos ou os psicólogos, pensam em pôr termo à vida e é ali uma vida que se perde à custa daquelas pessoas ignorantes. Uhum. Também muitas vezes não é o facto de não pedirem ajuda, é que se for preciso pedem ajuda aos pais e os pais dizem deixa estar isso é normal, ou como houve casos de negligência, que já aconteceram em Portugal de alunos que sofriam de bullying, a escola sabia e não fazia nada, ou seja, não é só, eu percebi o que tu quiseste dizer, mas não é só tão preto no branco quanto isso. Uhum. E agora, depois de falarmos de eutanásia e de suicídio, a pergunta impõe-se: vocês acreditam na vida para lá da morte? Ou ainda são muito novinhos para pensar nestas coisas? Eu aí... Onde está a Bisa? Aí eu não sei, acho que acabando a nossa vida... Eu sou católico, mas acho que acabando a nossa vida acaba ali o nosso espaço aqui na Terra. Ok, mas continua o espaço noutro sítio qualquer ou não? Sim, pode-se dizer que sim. Ok. E tu, Francisco, o que achas disto? Eu aqui concordo com o André. Se calhar a nossa vida terrena acaba, termina completamente, mas se calhar passamos para outro nível de vida, se calhar um nível de vida mais astral, espiritual, se calhar é mais para esse lado. São os nossos politicamente incorretos, cheios de liberdade de expressão, é sempre assim, às sextas-feiras 10h10, hoje com o Francisco Gomes e o André Ferreira. É um gosto ter-vos por cá connosco para conversar com a nossa juventude, saber o que é que vocês pensam, o que é que andam a fazer por aí. E voltam para a semana. Alguma coisa que ficou por dizer? Não, acho que não. Acho que conseguiste dizer tudo. Sim. Ok, eu agora ia convosco por este tema afora e espicaçar-vos a memória. Aconselho-vos a conhecer Allan Kardec, um professor do século passado, francês incrível, que codificou uma coisa que se chama a codificação espírita, um senhor que conversou com os espíritos e trouxe as respostas. Em se tratando de um professor, de um matemático, de alguém influente na altura, cujos livros de português eram os administrados na escola pública, não estamos a falar de um pateta tolo com pretensões a fantasista. Aconselho-vos a conhecer a obra de Allan Kardec. Também vos vou espicaçar com um japonês chamado Sakamoto. Vocês conhecem esse Sakamoto? Não. Fez umas experiências com água. O Sakamoto decidiu pegar na mesma água, da mesma torneira, a uma água... dirigir com a sua equipa pensamentos de ódio e revolta, tipo sua parva, sua estúpida, odeio-te, emanar esse tipo de pensamentos à água como se fosse um ser inteligente, e há outra água no outro tubo de ensaio, pensamentos opostos: ai que querida, minha amiga, se não fosses tu eu morria de sede e tal. Congelou a aguinha e depois de congelada, no processo de descongelá-la, fotografou a água. As fotos são incríveis, os trabalhos estão aí. Há muita coisa para conhecer neste departamento do invisível, vamos chamar-lhe assim. Não é? Os cientistas já descortinaram
N capítulos desta área, não é? Que hoje são visíveis a microscópio e com máquinas adequadas. Outras ainda estamos a descobrir. É um universo maravilhoso. O que importa mesmo é viver, não é? Exatamente. E de preferência sem dor. Como dizia uma amiga, uma professora de física que eu estimo muito até hoje, ela dizia: Maria, sofrimento só o inevitável. De resto, vivam os antibióticos, medicamentos, psicoterapeutas, amigos, familiares, flores, jardins e bolas de Berlim. Vale tudo, não é? Para nos ajudar. Um beijinho. Até para a semana. Obrigado.